sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Líderes de Sucesso. Eu sou a jornalista Fabiane Flores e hoje a gente vai falar sobre a importância de um planejamento integrado, marketing e direito no crescimento empresarial. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um programa novo, deixe um comentário, uma pergunta para o nosso convidado, depois ele acessa aqui e comenta e conversa com vocês, que é muito importante essa interação, para a gente cada vez mais atingir mais pessoas e falar sobre empreendedorismo, sobre liderança, que é o mote aqui do nosso programa. Você já sabe, você nos acompanha no canal 55.1 UHF e 11 da NET, na Rede Sul, e também aqui no YouTube, no nosso Instagram. E claro, não esquecendo de falar da Fórmula Digital, que é a empresa realizadora do programa Líderes de Sucesso. A Fórmula Digital conta com 2 estúdios personalizados, a gente trabalha com comunicação, social media, vídeos principalmente, que é uma das grandes estratégias, né, para crescimento empresarial. Então, se tu tem interesse em adicionar, né, melhorar a comunicação da tua empresa, do teu negócio, não esqueça Fórmula_Digital no Instagram, telefone 985-34-6991, vou pedir para o nosso editor deixar aqui embaixo depois, e o site que é aformuladigital.com. Vamos lá então para a apresentação dos nossos convidados de hoje. Estamos aqui com o Thiago Balbinotti, CEO da agência Plano B e presidente do BNI Mauá. Tudo bem, Thiago? Olá, Fabiane, tudo bem? Tudo certo. E também William Machado, que é advogado, sócio da Fernandes Machado Business Law. Tudo bem? Tudo bem, Fabiane. Uma satisfação estar aqui para conversar com vocês. Então tá certo. No programa de hoje a gente pretende falar sobre negócios, sobre marketing, sobre direito, sobre liderança, né? Não é à toa que o nome do nosso programa é Líderes de Sucesso e hoje a gente tem o prazer de receber 2 lideranças nos seus determinados segmentos. Vamos começar falando então com o Thiago, que está mais pertinho aqui de mim. Conta pra gente um pouco, Thiago, da tua atuação, o que tu faz hoje, o que tu pode oferecer para os teus clientes. Bom, hoje eu costumo dizer que a gente trabalha na área de tecnologia para marketing, né? Então, a minha formação, eu sou publicitário e nos últimos 10 anos aí empreendendo com a agência Plano B, a gente começou na área de marketing, atua ainda hoje, né? Muito vinculado à área de marketing, mas com a introdução cada vez maior da tecnologia, inteligência artificial, a gente começou a ver uma oportunidade aí de negócio e de serviço, uma demanda também muito alta. Então, hoje dá para dizer que a gente é um hub de soluções, né? Onde a gente entrega tecnologia ou conecta a tecnologia ao marketing e, consequentemente, aos negócios dos nossos clientes. Uhum. E William, conta aí para o nosso telespectador um pouquinho de ti. Então, eu sou sócio do Fernandes Machado Business Law, que é um escritório, Fábio, que ele procura ir além do direito, além do jurídico, né? A gente entende que para a gente poder entregar um bom resultado para o empresário, a gente tem que conhecer profundamente a sua atividade, o seu negócio, em que mercado ele está inserido, para a partir daí trazer a solução, né? Então, é uma advocacia além do direito para que a gente possa entregar uma solução integrada e que traga segurança e eficiência para o cliente. Então, esse é um resumo da nossa operação. Tá certo. Bom, a gente tem um mercado muito competitivo aí e o marketing é uma das estratégias aí importantes da gente utilizar para se diferenciar no mercado, né? Lá na agência, quais são os diferenciais de vocês? Como é que vocês conseguem auxiliar cada cliente de uma forma personalizada para que esse cliente de fato atinja resultado? Eu acho que o grande segredo, pelo menos desde o início, quando a gente começou, é realmente a personalização, né? A gente entende que não só o marketing, né, mas principalmente o marketing, ele funciona cada vez melhor ou tem um resultado cada vez maior quando a gente consegue realmente tratar com cada cliente e o cliente do nosso cliente, né, de uma forma mais personalizada. Então, isso é a própria história da publicidade. A gente teve um início onde era comunicação mais em massa e depois a gente foi cada vez querendo, né, se comunicar mais direcionadamente, né? Então, a nossa personalização de serviço, de entrega, entender realmente o que o cliente precisa, por mais que pareça meio óbvio, né? Mas tem muitas empresas hoje, negócios, que acabam só replicando modelos, né? E não é o que a gente se propõe a fazer. Então, dentro da Plano B, até por isso o nome, um plano B, né? Ou seja, a gente quer ser um plano B para os negócios, para o marketing das empresas que querem realmente ter um trabalho personalizado, ter algo mais direcionado, que vai falar com cada público como tem que falar. Então, nem sempre, né, tem que ser por rede social, ou só por WhatsApp, ou só por e-mail, mas saber o momento de falar também em cada um. Então,
É isso, é entender como personalizar, como encaixar para a realidade de cada empresa, de cada negócio. Sim, vocês se posicionam de uma forma muito única no mercado, né? Com essa personalização. Como é que surgiu isso? Da onde veio? É uma coisa que partiu de ti, assim, no início? Como é que foi esses primeiros passos da agência? Bom, faz parte da história de como eu comecei, né? Eu trabalhei antes em consultoria, então eu trabalhava com consultoria de marketing, de vendas, e tive essa visão de negócio enquanto eu estava na consultoria. Ali eu vi a necessidade de realmente ter um trabalho uma entrega, né, de forma personalizada. E a partir dali eu comecei a criar a ideia da agência. Então a agência, quando ela começou a atender demandas que a consultoria era uma consultoria, não era quem operacionalizava. O cliente da consultoria também não tinha como operacionalizar isso. E aí eu comecei com a agência para ser esse braço, né, onde a gente conseguisse desenvolver os materiais, desenvolver a comunicação, desenvolver os anúncios. Então a gente começou muito nesse sentido, vendo que tinha demanda, tinha muitas empresas, óbvio que já existiam várias outras agências, mas elas tentavam contratar outras agências, essas agências não se adequavam à realidade delas. E quando eu digo realidade, não é só do cliente, mas é o tamanho da empresa, como que ela funciona, quais são os processos dela de atendimento e tudo mais. E aí eu vi, poxa, aqui tem uma forma de talvez entregar um serviço diferente, por mais que seja de marketing, mas que seja personalizado, como se fosse, né? Eu já fiz várias vezes essa relação em outros momentos, como se a gente estivesse comprando um terno, né? Ou indo num alfaiate, né? Eu posso sim ir numa loja, comprar e apenas ajustar, né? Para o meu tamanho, ou eu posso ir num alfaiate e realmente ter um produto ali que vai ser feito sob medida para o meu corpo, né? Para a minha estrutura. Então, o nosso trabalho é mais ou menos isso. Talvez trazendo um pouco mais para a realidade aí de todo mundo. Ser esse alfaiate, ser quem realmente vai primeiro entender as medidas do negócio, ou seja, a demanda, para depois criar aquilo que precisa, né, de trabalho. William, tu começou a carreira num ramo completamente diferente, né? Educação física. E como foi para ti essa transição? O que te motivou a mudar? E os principais desafios, né, dessa transição? Sim, eu iniciei minha carreira profissional como educador físico, né, de formação, trabalhava com preparação física, rendimento, né, e aqui tem um gancho que acabou servindo como uma base para a nossa atuação hoje na advocacia, né. A preparação física, ela exige planejamento, ela exige estratégia, né, e um cronograma de ação, né, para atingir lá na frente um resultado, né, e eu entrei inicialmente porque eu era apaixonado por esporte, né, competição, né. Trabalhava bastante, eu dava aula, corria, preparava atletas para passarem em concurso público, né? Então era sempre com rendimento. Circunstâncias da vida, um certo dia eu me lesionei, né? Jogando futebol, assim, no lazer, fiz uma operação no joelho e ali eu tive uma encruzilhada na vida. Olha, com o ritmo que eu tenho hoje, com a forma que eu trabalho hoje, né? Eu não vou conseguir manter assim, da mesma forma, nos 40, nos 50, nos 60, né? E esse divisor de águas acabou me levando por direito. Aquela pressão familiar, olha, tu tem que buscar segurança, vai fazer um curso público. Vamos experimentar. Só que ao chegar na faculdade, eu me encantei com a advocacia. Porque a advocacia, ela tem a questão da estratégia, a questão do planejamento e, sobretudo, a questão da competição, né? Quando tu entra no processo, tu não entra para perder, tu entra para ganhar, né? E tu tenta fazer de tudo, né, dentro da regra do jogo para ganhar esse processo, né? E esse encantamento fez com que eu jamais fizesse um curso público, né? Eu entrei na faculdade para fazer um curso público, não fiz nenhum, né? E entendo que foi um caminho bem acertado, porque hoje eu tô bem feliz com o que eu faço. E quando a gente entrega aquilo que a gente propõe ao cliente, é a maior satisfação que a gente tem, né? Então, fazendo um gancho entre uma atividade e outra, é o planejamento, estratégia e resultados. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas uma vez eu estava conversando com uma advogada, e eu, como da comunicação, e ela como advogada, a gente falando sobre como é difícil a gente colocar na cabeça das empresas, dos clientes, a importância de trabalhar com o marketing, com a comunicação e com a parte jurídica, né? Muitas empresas só buscam um advogado quando tá já assim, tá com um processo, tá com um problema, em vez de se prevenir e, né, fazer ali bonitinho os contratos, ter a parte jurídica bem certinha. E na parte do marketing, que é a questão de muitas vezes achar que é muito caro, que talvez, minha empresa é pequena, não tem por que eu ter uma equipe de marketing, ou não acreditar no poder que o marketing tem, né? Como é que vocês enxergam isso, assim? Ainda está muito difícil dos clientes entenderem, ou vocês já estão notando que já não há mais essa resistência
e entender a necessidade, né? Porque é uma necessidade, não é um luxo, é uma necessidade de ter essas duas áreas bem alinhadas numa empresa. Não sei quem é que quer falar primeiro. Posso começar? Então, no lado do escritório de advocacia, né? Quem procura no escritório de advocacia não vai lá só para tomar café. Nosso café é ótimo, né? Mas ninguém vai lá só para isso, né? Ele vai lá porque tem um problema, né? Normalmente esse problema ele atingiu a superfície, né? Então, um tema muito frequente que a gente enfrenta, chega um empresário lá, olha, meu negócio é bom, meu serviço é bom, meu produto é bom, eu tenho uma marca reconhecida, só que eu não consigo pagar o tributo. Sem o tributo, com esse tributo eu não consigo manter minha atividade. Daí, nesse momento, a gente dá um choque de realidade nele. Olha, se a tua entidade não consegue pagar o tributo, então ele é um negócio que não é bom. Né? Porque vai ter o tributo. Né? Ninguém gosta, né? Faz parte do jogo. Então, é importante compreender o cenário para entender por que ele não consegue pagar o tributo. Quando a gente faz um planejamento tributário, né, a gente pode fazer o melhor planejamento do mundo. Chegar assim no melhor modelo fiscal, a menor alíquota possível. E aí, se ele não conseguir pagar esse tributo, mesmo sendo eficiente, sendo adequado à realidade dele, é sinal que tem um outro problema por trás que está acontecendo. Né? Então, o problema dele não é o tributo. O problema é o que acontece com os outros 80%, 90% do DRE dele. Quanto que ele gasta com folha, quanto que ele gasta com aluguel, custo financeiro. Então, para a gente compreender como resolver o problema dele, a gente vai ter que ir lá para a origem. Né? Compreender assim, por que ele acumulou esse endividamento. Porque muitas vezes o empresário, ele tem muitos desafios no dia a dia, ele escolhe o boleto que vai pagar. Né? Por que isso acontece? Aí muitas vezes a gente vai enfrentar esse problema e vai identificar o quê? É um cara que não investe em marketing, por exemplo, né? Ele precisa vender mais, mas ele não buscou soluções de marketing que sejam eficientes, que tragam resultado. Então, a partir dessa análise, a gente vai ter que olhar a origem para entender esse DRE dele, como é que ele acontece e buscar soluções. E, invariavelmente, acaba buscando parceiros. Né? Então, o marketing é um deles. Como é que tu vai vender sem marketing hoje? Como é que é, Thiago? Olha, até pode tentar, né? Não vou dizer que não vai conseguir, mas com certeza vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Eu percebo que com a pandemia, a gente teve uma mudança muito grande nessa busca pelo marketing. Né? Então, antes era visto, sim, talvez mais como um custo do que como um investimento. O problema, né, é que a partir da pandemia, e aí às vezes é aquela visão de como empresário, às vezes meio deturpada ou meio ofuscada, a gente acha que ok, então é só eu sair fazendo marketing, né? É só eu sair fazendo uma ação ou outra de uma forma descoordenada e às vezes sem se preocupar com uma base, com uma estrutura, seja na parte tributária, seja na parte jurídica, seja na parte de atendimento. A gente já teve muito cliente que o problema não era o marketing. O problema era como ele atendia os clientes, né? Era como era feita ali a negociação. E aí a gente tem que chegar a um ponto que aí acho que tem muita semelhança, que é o quê? Vamos parar e fazer um diagnóstico. Vamos ver onde é que realmente está o problema. Porque até achei muito interessante, não sabia dessa parte da história do William ali com esporte, né? Eu também tenho um histórico com esporte, mas não de trabalho. Mas a performance eu acho que é uma coisa que une as duas áreas, né? E a gente trabalha hoje dentro de uma área que a gente chama de business performance. Como é que eu vou performar se eu não sei onde eu realmente estou, as condições que eu tenho, onde eu quero chegar? Então, isso é muito difícil. Às vezes o cliente chega para nós assim, eu tenho que melhorar meu marketing, eu tenho que fazer mais ações, eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo. E da mesma forma que, né, o meu problema é o tributário, né, é os impostos. Se eu não tivesse impostos, meu negócio estava tudo bem. Aí tu olha para ele assim e diz, tá bom, vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo. E aí tu começa a ver que o marketing, ele é sim, talvez está em falta, mas eu sempre brinco, se tu vai fazer um marketing de uma coisa que não está bem organizada, é pior. Tu vai só demonstrar ou fazer aparecer mais ainda algo que vai acabar jogando contra o teu negócio. Uhum. Então, muitas vezes a gente tem que parar e olhar primeiro da porta para dentro e depois da porta para fora. Senão, a gente acaba invertendo aí a lógica e isso acaba não sendo uma solução, virando outro problema. E ainda na pergunta da Fábio, como é que o empresário não enxerga isso ou como ele enxerga, né? Tem que compreender o cenário do empresário hoje também, né? Antigamente, o empresário tinha que matar um leão por dia. Hoje é um de manhã, outro de tarde. Né? Então, existem muitos desafios, né? Indo para a parte do tributário, é um sistema muito complexo, né? Nem todos têm o conhecimento, assim, a ponto de saber, estou tributando corretamente, não estou, né? E, normalmente, o empresário está mergulhado na operação. Né? Ele está na produção, ele está na administração, ele está, assim, com um olhar muito próximo da atividade. Falta a ele, às vezes, tempo, braço, para ter uma visão mais sistêmica do negócio. Uhum. Né? E para isso que servem as consultorias, né? Para poder dar esse olhar isento, né? Enxergar de outra forma a atividade dele e a partir daí buscar
esse implemento e essa solução, né? Isso que eu achei muito legal, que é uma coisa em comum do trabalho de vocês dois, é a personalização. Então, vocês é um trabalho de consultoria, não deixa de ser, né? E ouvir o cliente, entender quais são os problemas dele, para aí sim sugerir. Porque não adianta a gente contratar um escritório de advocacia ou uma agência de marketing e receber uma fórmula ali, uma receita de bolo, né? Que não é uma coisa que vai funcionar. No caso do marketing, um negócio local não é a mesma coisa que vai funcionar para um e-commerce. Então, a gente precisa ter as estratégias bem alinhadas, né? Eu fiquei com uma dúvida, Thiago, sobre o conceito de escopo de trabalho aberto. O que seria isso? Seria essa personalização? Como é que funciona? Isso é uma das coisas que já diferencia o nosso trabalho, né? Não que seja uma coisa exclusiva nossa, mas o que é o escopo de trabalho aberto? Muitas vezes as agências ou as empresas, elas acabam se detendo ok, eu vou realizar essa demanda, né? Ou vou entregar essa lista de demandas. E como eu comentei agora, a gente entende que geralmente essa demanda ou aquela dor ou aquela necessidade, ela está atrelada com outros fatores, a gente costuma calcular mais o nosso trabalho baseado em horas. Então, por que eu falo isso? Primeiro porque a gente tem alguns profissionais dentro da equipe, então a gente não tem só um tipo de profissional, hoje a gente tem 8 pessoas dentro da equipe, cada uma dentro de uma área que se complementa, e a gente tem esse potencial, tem essa possibilidade de entrar, entender e atuar, às vezes, um pouquinho em cada área que está precisando. Então, como eu falei, o problema a empresa nos contratou por marketing, mas ela tem um problema de atendimento. Ou ela quer automatizar, quer performar um fluxo lá de marketing e tudo mais, mas se a gente fizer isso agora e não tiver uma base bem estruturada, vai acabar sobrecarregando. Então, a gente não delimita, não, a gente vai fazer 10 disso, 5 daquilo, 3 daquilo. Não, a gente costuma dizer assim, olha, a gente vai vender um projeto, esse projeto ele é aberto porque o mais importante é o resultado e não a quantidade exatamente do que a gente vai fazer. E aí sim, se precisar fazer 5, 10 ou 20, a gente vai fazer. Se vai precisar um pouco mais de horas, um pouco menos, mas desde que o resultado aconteça, a gente vai fazer. Então, a gente não delimita por exatamente uma quantidade de demanda. Então, não sei se é da mesma forma que o William trabalha ou não, mas para nós, né, foi uma forma que a gente encontrou dentro da nossa área de não ficar limitado, porque senão vira receita de bolo. Exato. Eu vou usar tanto disso, tanto disso, tanto disso, e vai sair o bolo ali, só que todo mundo vai ter que comer o mesmo bolo. Tem que ter o básico da estratégia, Exato. Mas sempre ir ver, tá dando resultado? Não tá, vamos mudar e vamos adaptando, né? Isso foi o que te encantou na advocacia também, essa parte de estratégia, de planejamento, como é que foi para ti? Foi exatamente, né? E eu não tinha esse conceito do escopo aberto, né? Mas sem nomear a gente faz algo parecido, né? Porque a gente tem no escritório um método de trabalho, que é o DC2E, que é diagnóstico, contenção, estruturação e expansão, né? Inicialmente o diagnóstico, né? A gente tenta identificar quais são os problemas, né? Contenção, a gente tem que resolver os problemas mais emergenciais do cliente. Estruturação, a gente estrutura a operação dele e expandir quando ele quer crescer. Eventualmente com franquias, uma expansão de atividade, enfim. No início a gente cria um cronograma, mas esse escopo ele vai se moldando ao longo do tempo conforme a necessidade. Porque o diagnóstico ele é estático, né? Ele pega uma situação inicial, né, que é daquele momento. Com o passar do tempo, podem surgir outras circunstâncias que vão acabar afetando esse cronograma, né? E se a gente entregar uma solução pronta, de fato, né, aquela solução inicial talvez não funcione ali na frente, né? Então, é um processo que acaba sempre ele é revisado, né? Então, à medida que surgem novas demandas, a gente vai trazendo novas soluções. E quanto à questão da advocacia além do jurídico, né, é uma questão, até uma crítica à questão acadêmica, né, que a faculdade ela prepara o advogado, né, para o processo, né? É o processo penal, o processo civil, trabalhista, e a advocacia ela vai muito além do processo, né? O processo ele é um meio, ele não é um fim, né? Então, o poder contribuir para além do processo, eu acho que, para mim, pessoalmente, é aquilo que me traz mais satisfação, né? O que a gente busca no nosso cliente? Que ele tenha um business estruturado, seguro, que traga resultado, gere emprego, faça a roda da economia girar. Uhum. Então, essencialmente, é isso que a gente faz todos os dias lá no escritório. Sim. William, tu tem algum hábito, não sei se tu pratica algum esporte ainda, conta pra nós um segredo, uma dica, tu também, Thiago, alguma... Porque todo empresário, empreendedor, né, seja de qualquer nicho, tem um segredo, assim, um segredo do sucesso, algum hábito, alguma coisa que tu costuma fazer todo dia, que tu acredita que seja... O esporte tem muito disso, né? A questão da determinação, como é que se diz?
Consistência, né? O outro entrevistado falou a palavra, agora tá me fugindo. Mas é a disciplina, ele falou, que o esporte nos dá e nos traz para o dia a dia muito desafiador do empreendedorismo, né? Vocês têm algum segredo para compartilhar com a gente? Bom, é difícil, né? Eu acho que vai muito do método, né? Então, eu tenho uma rotina muito regrada, assim, no horário, tudo certinho. E de esporte, hoje eu tô praticando futevôlei, que para mim é a hora que eu desligo, né? A hora que eu coloco as ideias no lugar. E ele é altamente desafiador, porque ele é um esporte em que a linha entre o acerto e o erro ela é muito tênue. Então, ela exige muito foco, muita concentração, né? E acho que foco e concentração, para tudo que a gente faz, é o que faz a diferença. Se eu estiver fazendo uma coisa aqui, pensando no outro lá na frente, né? Talvez a minha performance não seja mais adequada. Então, acho que o esporte, ele é muito isso. Ele te traz foco, né? Para te centrar tua energia aonde tu tem que centrar naquele momento. E, claro, a determinação, porque ele é um processo, né? Ele não é uma coisa que tu faz um dia, né? Então, ele é longitudinal, né? Então, eu acho que as duas coisas acabam aliando e trazendo um resultado no pessoal e, consequentemente, no profissional. A gente é único, né? Mas a gente tem esferas diferentes. Então, se tu conseguir equilibrar todas elas, tu vai ter mais possibilidade de trazer resultado para ti e para quem tu for ajudar, né? E tu, Thiago? Eu sou muito fã de esporte também, sempre fui, né? Então eu pratico alguns até hoje. A única coisa que eu fui mudando eles com o passar do tempo, né? E aí, hoje, na verdade, o que eu pratico com mais frequência é a parte, né, do paraquedismo e a parte do boxe. Então, são esportes que envolvem ali uma certa adrenalina. Para cada um deles, eu vejo que tem um desenvolvimento, né, que a gente consegue ter. A parte do paraquedismo, né, a parte da própria performance mesmo, é um esporte também muito do detalhe, né, como tu tá em alta velocidade no ar, qualquer movimento que tu fizer, que quem estiver assistindo o vídeo depois não percebe, mas ele muda completamente a tua direção. Então, acho que o esporte, para mim, ele é não só a consistência, a constância, a disciplina, mas também é aquilo que me ensina muito sobre aonde eu quero chegar e como que, às vezes, pequenos detalhes, pequenas coisas repetidas vezes, né, diariamente ali, apesar de eu não ser tanto fã de rotina, e meu trabalho não envolve rotina, mas aí eu tenho que ter uma rotina no meu dia, o esporte, ele me ensina muito disso, né? Como isso repetidamente acaba gerando um resultado que depois lá, depois de um determinado tempo, ele vai ser realmente considerável. E no meu caso, acho que também é a questão da fé, né? Eu tenho todo dia uma rotina de acordar e ter um momento ali de fé, um momento de reflexão, de estudo, de paz, digamos assim, antes de entrar no meu dia, que geralmente não é em paz, né? É um dia bem movimentado, às vezes até um caos. E quem estiver aí assistindo e trabalha com tecnologia, com marketing, sabe que a gente parece estar sempre sendo atropelado, né? Parece que a gente sempre está atualização constante. Pô, hoje eu sei disso, amanhã isso aqui já não serve mais. Muda o algoritmo. Mudou o algoritmo e aí tu já tem que aprender tudo de novo. Então, assim, eu começo o meu dia dessa forma. É ali que eu, digamos assim, me reforço, dá pra dizer, né? E recarrego a minha energia. E aí depois o dia ele flui até o final, né? Então acho que são dois pontos que eu tenho frequente. É a rotina mesmo, todos os dias. E se eu não tivesse, com certeza, minha saúde física, mental, espiritual, ela estaria debilitada. Eu não estaria empreendendo e nem conseguindo performar do jeito que eu gostaria. E, Thiago, vamos entrar um pouquinho agora sobre as áreas de atuação de vocês, né? Uma parte mais técnica, talvez, mas que é importante a gente falar para quem está nos assistindo, entender, né, sobre marketing digital, sobre direito e afins. Quando tu te depara com uma situação muito difícil, assim, uma empresa, um cliente que está totalmente desestruturado na questão online ali, não tem site, não tem redes sociais. Quais são os principais desafios que tu enfrenta nessa construção da presença digital, né? Talvez a parte técnica ou talvez até a resistência do próprio empresário. Como é que é para vocês lidarem com isso? A gente tem uma boa experiência e a gente continua, né, pegando clientes que estão nesse momento, nessa fase. Eu acho que é normal, até porque cada empreendedor, às vezes, ele tinha o contato com isso quando ele estava num outro negócio, trabalhando numa outra área, numa outra empresa, mas quando tu vai empreender é algo que tu vai estar começando do zero, né? E por mais, como eu falei antes, por mais que da pandemia para cá mudou muito essa percepção sobre digital, marketing e tudo mais, às vezes as crenças, elas são limitantes, literalmente. Ou seja,
eu, né, quero ir para o digital, mas eu quero fazer como eu fazia no offline. Ou eu quero ficar me limitando a fazer do meu jeito. E muitas vezes a pessoa ela não é aberta a... Peraí, deixa eu ver como é que talvez daria para fazer de uma forma diferente. E é isso tanto para quem está começando, porque às vezes já vem com uma ideia muito fixa, né? Eu quero fazer dessa forma. E principalmente para quem já está no mercado, às vezes, há muito tempo. Eu já estou no mercado, eu já faço isso há muito tempo, eu faço isso de várias vezes, de várias formas, e até que deu certo, né? E aí acho que o grande desafio é isso. Seja o empreendedor, o gestor, quem está na frente do negócio, ou quem está cuidando do projeto, né? De marketing e tecnologia, é ele ter essa abertura de que o novo vai talvez trazer um pouco de insegurança, mas ele precisa estar aberto para isso. Se ele não estiver aberto para essa mudança, para essa inovação, para fazer isso acontecer, ele provavelmente ele vai ficar gastando muita energia, e nós também vamos gastar muita energia para ter que ficar explicando coisas que talvez se ele tivesse mais aberto, a coisa fluiria mais fácil, mais rápido, né? Seria mais propício. E muitas vezes também, aí tem um outro cenário que é o quê? É a galera que já quer, né, chegar lá no final, e aí eu sempre brinco, vamos começar pelo básico, ou seja, volta para o básico. Tu não tem às vezes um site e tu já quer trabalhar com inteligência artificial automatizando todo o teu processo. Então, peraí, né? Vamos fazer o passo a passo como tem que ser, senão a coisa ela vira uma bagunça. Ou dá pra a dizer empresa assim, né? que quer ter muitos seguidores, ou, nossa, eu quero bombar, assim, do dia pra noite. É difícil, né? Leva um tempo, assim, tem que ter constância e, acima de tudo, paciência. É um trabalho que tu vai ter que construir. As pessoas hoje, isso eu falo por mim também, né? A gente não tem muita paciência às vezes para ter o tempo de acontecer o processo, de passar pelaquela fase, né? Aquela etapa de construção. E muitas vezes no negócio, e aí acho que é o que o William também passa muito na área do direito, o empreendedor, o dono, o empresário, quem estiver ali na frente, ele está naquela pressão que a coisa tem que dar certo, a coisa tem que render. Ou eu estou com a corda no pescoço ali por causa das contas, dos boletos e tudo mais. Então, a gente entende que tem esse desafio de esperar a coisa maturar e acontecer, porque as contas, às vezes, elas não esperam, elas não param. Mas a gente também sabe, e isso é uma coisa que eu sempre falo, até antes de fechar, às vezes, uma proposta, um trabalho, se não tiver uma curva de aprendizado, uma curva de crescimento, um processo mesmo, é melhor não fazer. É melhor não começar, porque vai queimar dinheiro do lado do cliente e nós vamos acabar também ou deixando de ter o sucesso no trabalho ou também perdendo tempo ali, desgastando um tempo, uma energia que não vai chegar num resultado que vai ser bom nem para nós nem para o cliente. Então eu sempre reforço isso. Por mais que a gente reforce, mesmo assim não quer dizer que mude o comportamento, mas pelo menos é um aviso aí para quem estiver começando saber que vai ter que passar por esses momentos. Isso é uma coisa que eu já vi muita empresa fazendo, principalmente agência, né? O cliente chega, eu quero um site. Não é um site que tu precisa de outra coisa, né? Ou, eu quero redes sociais, mas não tem site. Então, vai muito dessa personalização de entender o que o cliente precisa, até porque não adianta vocês fecharem um negócio, conseguirem um cliente, ganharem um dinheiro, mas o cliente não vai estar satisfeito. E o pior, ele não vai voltar. Ele não vai indicar. Então, tu perde de diversas formas, né? William, conta pra gente um pouquinho da rotina lá. Vocês já pegaram alguma bomba, assim, um caso muito difícil de resolver, uma empresa que tá, assim, com um problemão? Como é que vocês lidam com isso? Tem alguns dias que a gente não pega, todos os outros sim. Todos os outros sim. Então, assim, eu costumo usar o exemplo da casa pegando fogo, né? Tem clientes que chegam até o escritório já com a casa pegando fogo. Então, estão tomando o processo, estão tomando bloqueio na conta, vai pagar a folha, olha, a conta está bloqueada. Então, esse é o cliente que deixou chegar num ponto em que a situação ela ficou mais grave, né? Então, ali a solução ela tem que ser imediata, né? Então, tem que primeiro compreender de onde vem esse passivo para estancar e primeiro proteger a operação, né? Porque se esse cara ele não conseguir mais produzir e faturar, né, todos esses problemas vão se acumular e ele não vai resolver nenhum. Né? Então, entra na parte da contenção ali do método, né? Alguns clientes, alguns empresários já enxergam um pouquinho mais ali na frente. Olha, tá dando um curto na tomada, né? Vai pegar fogo se não fizer alguma coisa. Né? Então, a gente busca estruturar essa atividade dele para que aquele curto não passe daquilo ali, não se resolva, né? E tem clientes que já estão com a casa arrumada e querem crescer. Né? E o crescimento ele tem que ser muito estratégico, né? Então, você der o exemplo assim, ele não tem um site, quer trabalhar com IA. Né? Então a gente tem clientes, por exemplo, assim, produz o colete salva-vida, ele quer a gente fabricar o remo também. Cara, se tu é bom
produzindo, fabricando colete salva-vidas, segue fazendo o que tu é bom, né? Daqui a pouco tu vai dividir tua operação, o que era bom acaba ficando ruim e tu não entrega nada, né? É o famoso pato, né? Ele nada, voa, anda, mas tudo mais ou menos, né? Então, fazer com que o cliente identifique quais são as suas fortalezas para jogar energia ali e fazer que o negócio ele cresça, né? Uhum. Então, passa muito esse olhar, né? Sistêmico da atividade para, a partir daí, buscar uma alternativa para o empresário. A caneta sempre está com ele, né? A gente não assina por ele, né? Mas o nosso papel é compreender o cenário, ver aonde que ele eventualmente vai assumir risco, que empresariar é assumir risco, né? Vai acontecer, mas ele precisa saber qual é o tamanho do risco para, a partir daí, seguir em frente. Essa é mais uma coisa em comum do trabalho de vocês, é resolver problema, né? Você pega a bomba. Diariamente. Eu ia dizer, na verdade, é o que a gente é especialista, eu acho. A gente tem que ser especialista, resolvedores de problemas. Exato. Então, tanto que, né, para nós ali é plano B, soluções de comunicação. Ou seja, solução do quê? De problema, né? William, eu fiquei com uma dúvida. Tu comentou anteriormente sobre a faculdade, né? O que a gente aprende no meio acadêmico. Como que é a tua avaliação, né, da educação formal do direito, na faculdade, né, com a vivência prática? O que tu considera importante que tu não aprendeu na faculdade, que tu só pôde experienciar em campo? Qual é a tua avaliação em relação a isso hoje, assim, né, como profissional? O que tu diria para quem está nos assistindo e talvez esteja estudando direito e vá precisar na vida profissional? Em regra, o mundo acadêmico ele é muito compartimentado, né? Então, aqui tu aprende processo trabalhista, aqui tu aprende processo civil, e o direito ele talha muito o aluno pro processo, né? Só que no mundo lá fora o problema não é só o processo, né? Então, e no mundo aqui fora, ele não é tão compartimentado. O direito vai conversar com contabilidade, vai conversar com marketing, vai conversar com gestão, né? Então, as coisas se imbricam uma na outra, né? Então, eu entendo que uma visão mais multidisciplinar, né, contribuiria para um profissional mais capacitado, mais bem informado. Agora, claro, né, é uma faculdade que dura 5 anos, né? Então, só com o direito já dura 5 anos, né? Então, talvez se tivessem mais integrações com outras áreas, traria um resultado mais satisfatório em relação ao profissional que está saindo da faculdade, né? Então, sem entrar no mérito de que abriu 1 milhão de faculdades diferentes, e daqui a pouco a qualidade já não é a mesma, mas eu acho que descompartimentar um pouco traria um resultado mais eficiente em relação à bagagem que o aluno sai da faculdade, de deixar ele mais pronto para enfrentar o mercado. Mas tem coisas, né, Fábio, que é só a prática que entrega, né? Então, e a experiência de vida, né? Então, a história do cabelo branco, né? Então, tu já viu aquele problema muitas vezes, tu já lidou com aquela situação muitas vezes, e isso te dá mais traquejo, mais jogo de cintura para resolver. Isso é só o tempo, né? Mas acho que uma visão multidisciplinar seria bem, bem benéfica para o pessoal que está entrando no mercado agora. Eu queria fazer uma pergunta parecida para o Thiago, mas em relação à comunicação, né? Porque eu estudei jornalismo ali em meados de 2010, mais ou menos, e era uma época que não existia redes sociais como existe hoje, né? Se tu queria bombar a tua empresa, tu botava um anúncio no jornal, né? Ou um comercial na TV, que era caríssimo. A gente não tinha possibilidades que existem hoje, como podcast, por exemplo, ou canal no YouTube. Até tinha, mas era muito mais difícil. Não era essa tecnologia de hoje de tu conseguir ter um canal no YouTube usando o teu celular. Ou virar influenciador digital com o TikTok, com o Instagram. Como foi para ti essa mudança? Porque foi uma mudança exponencial ao longo dos anos, né? Não sei em que ano que tu te formou, enfim, mas como era hoje, como era antes, né, a tua prática e como é hoje, assim, em termos de mudança de ferramentas até, né, e de estratégias. Olha, eu me formei em 2016, né? Eu comecei a agência um pouco antes de me formar. E aí acho que duas coisas que eu costumo dizer hoje para quem é da área, né? Se eu fosse recomendar para quem é da área, que foi a minha experiência que, na verdade, me possibilitou seguir na área e chegar onde eu cheguei hoje. Então, não que eu tenha chegado já no topo, mas pelo menos seguir um crescimento. Não se contentar só com uma fonte de ensino, tá? Por quê? Eu passei toda a minha faculdade sem quase ver nada do digital. Então, eu tive que fazer isso tudo depois da faculdade. É óbvio que, em paralelo, eu tinha uma outra coisa que eu sempre gostei muito de aprender, de estudar. Então, eu sempre recomendo o quê?
não deixe de fazer a faculdade, porque isso é um conselho que eu recebi do meu pai na época. Eu cheguei a pensar em trancar a faculdade e tudo mais. Ele disse, não, finaliza, o que tu começar, tu finaliza. E é importante tu ter um currículo, tu ter um diploma, mas divida a tua área de estudo ou a tua forma de estudar. Então, tu vai ter a tua faculdade, tenha as especializações, os cursos mais técnicos, as coisas mais de curta duração e principalmente seja um autodidata. Não tem hoje como, na nossa área pelo menos, né, de marketing, tecnologia, comunicação, você estar toda hora fazendo um curso ou pagando por uma formação, coisa assim, porque quando tu terminar de fazer aquele curso ali, muita coisa daquilo ali já mudou e já está em outro patamar, ou já tem outra tecnologia, ou já tem outra solução. Então, o autodidata, querendo ou não, acho que é uma coisa que para nossa área, né, tu tem que ser. Não tem mais alternativa. E hoje, com a inteligência artificial, para todo mundo, né? Todo mundo hoje tem um acesso para poder ser um autodidata e utilizar daquelas ferramentas ali de uma maneira muito prática, muito fácil, né? Com uma proximidade muito tranquila. Então, acho que a educação, ela tem que ser dividida nesses 3 momentos. Eu recomendo sempre isso e foi a forma como eu fiz. Eu fiz a faculdade, busquei muita formação em paralelo, porque foi o que me preparou para o trabalho, né? A faculdade não me preparou para ser empreendedor, ela me preparou para fazer determinados trabalhos, determinadas áreas da comunicação e o próprio, né, ser autodidata, buscar o próprio conhecimento. Acho que é a única forma de a gente conseguir continuar evoluindo no dinamismo que a gente tem hoje. Uhum. Agora uma pergunta para os dois. Nesses anos de vivência que vocês têm atendendo empresários, empresas, gestores, quais vocês acham que são os principais erros que eles cometem, seja na área de vocês ou não, né, geral? O que vocês acham que são os erros, assim, que vocês já viram que talvez tenha sido motivo para a empresa fechar ou para ter uma queda brusca no faturamento? O que vocês percebem? No caso do pequeno e do médio empresário, muitas vezes não conhecer profundamente o próprio negócio, né? Então, uma pergunta que a gente faz quando o cliente chega até o escritório é qual é o resultado líquido do seu negócio? Ele para, pensa, olha, não sei. É 11, é 12, é 20, não sei. Então, o que leva a esse conhecimento? Às vezes é uma mistura de vários fatores, né? Por exemplo, misturar o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa, né? Então, entender que faturamento é lucro líquido, né? Não é, né? Então, eventualmente, entrou um capital inesperado, digamos assim, uma venda que ele não tinha, ele fez, daqui a pouco aí ele vai lá e troca de carro, né? Então, eu acho que a grande questão assim, do pequeno e do médio é ter uma disciplina, né, de separar o que é a pessoa física e a pessoa jurídica. Porque muitas vezes essa mistura acaba fazendo com que ele nem identifique o resultado da empresa. Ó, isso aqui, eu faturei tanto, mas eu paguei meu condomínio de casa, meu aluguel né, e o colégio dos filhos, né? Então, acho que a pessoa jurídica é um ente totalmente separado. Então, acho que esse tratamento ele é fundamental para primeiro tu conhecer o teu próprio negócio. Então, eu diria que a falta do conhecimento profundo, detalhado da própria atividade é um ponto que impacta demais no resultado. Isso por menor que seja o empresário, né? Pode ter uma pequena empresa, desde o início é importante criar essa cultura. Exatamente. Seja o MEI, né? Desde o MEI até a empresa de pequeno porte, né? Que a gente já está falando de faturamento de milhões, né? Acontece a mesma coisa nos 2 exemplos. Então, acho que conhecer profundamente assim como o ser humano, o autoconhecimento é o que nos traz justamente equilíbrio, né? Então, na empresa não pode ser diferente, né? Então, conhecer profundamente o negócio é fundamental para o passo 01 do sucesso. Uhum. E tu, Thiago, o que tu diria sobre esses erros? Eu acho que para complementar, que eu concordo com o William, né? Um dos pontos que com certeza influencia muito, mas também é saber em quem confiar. Porque muitas vezes tem muito negócio que eu brinco, né? Confia mais às vezes num parente, confia mais num amigo, confia mais em alguém ali, né? Que tá dando uma ideia, tá dando uma sugestão, ou confia mais até mesmo, né? Em si mesmo do que em quem está contratando para fazer os trabalhos às vezes. E a gente encontra muito desafio nisso também, né? Então, o empresário, ele tem que quem ele for contratar, ele tem que ter a confiança de que aquela pessoa ali é como se fosse um médico. Então, se ele é um médico, ele sabe diagnosticar e sabe dar o tratamento para aquilo ali. Não dá para eu chegar no médico e dizer para o médico o que eu tenho, o que eu quero, né, ter de tratamento, que remédio que eu quero tomar, ou qual procedimento que eu devo fazer. Então, acho que isso também é outra coisa. É o empresário, quem estiver na frente do negócio, saber em quem confiar. A gente chama, né, o Trust Advisor, né, o conselheiro de confiança. Seja um fornecedor
ou seja mesmo alguém, né, um consultor, um mentor, alguma coisa assim. Eu percebo muito isso e falo por mim mesmo, eu também tenho buscado isso, porque é um olhar de fora. Tem que ter um olhar de fora. A gente está, às vezes, tão envolvido ali nos nossos próprios negócios, o cliente é a mesma coisa, o William falou antes, né? Então é bom ter um olhar de fora, mas tem que ser alguém que eu saiba confiar, que eu possa confiar e que realmente seja alguém que vai trazer uma visão de confiança para o meu negócio. E não simplesmente uma ideia, porque senão o que acaba acontecendo? Por que eu falo isso? Tem muito empresário, às vezes, que alguém diz assim, cara, tu tem que investir agora no e-commerce. Ele vai lá, gasta milhões no e-commerce. Ele nem parou para pensar se o e-commerce é a melhor coisa para ele. Ou ele chega para nós assim, cara, agora tem que fazer um e-commerce. Faz o meu e-commerce lá vender. Cara, mas espera aí, né? Ou não, aí tá, passou o e-commerce e não deu certo. Não, aí alguém falou que o que faz vender agora é a exportação. Ou é... Então, assim, cada pouco ele tá mirando para um lugar, ele não tem o planejamento, que é outra coisa fundamental, e aí ele confia um pouco em cada um. E o negócio literalmente segue o mesmo direcionamento. Vai um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá. Então, e às vezes se perde. Infelizmente, acaba acontecendo isso, né? Acaba fazendo uma curva ali errada e se perdendo. Então, acho que saber em quem confiar e ter alguém de confiança com a visão de fora. Porque se não tiver isso, se contratar o William para fazer o planejamento tributário e não confiar no que o William está falando, se contratar eu ou quem for para cada uma das áreas e não tiver essa confiança, acaba não chegando no resultado que precisa, e muitas vezes, se ele não confiar, ele vai fazer o oposto, que é o que vai dar problema, né? Aí depois é 2 problemas para resolver. É a origem do problema. É a origem do problema, exatamente. William, acontece muito lá no escritório de vocês, na parte de diagnóstico, de vocês identificarem que a empresa precisa de marketing, por exemplo? Muito. Muito. Às vezes ele precisa faturar, né? E ele não sabe como faturar. Aí vai envolver o marketing, vai envolver eventualmente treinar uma equipe de vendas, vai envolver contratar uma equipe de vendas, ou contratar uma representação comercial. Às vezes ele quer melhor resultado, só que ele não faz nada que contribua justamente para esse implemento de faturamento, né? E como eu disse antes, o empresário está tão mergulhado assim, nos problemas que às vezes ele não enxerga a solução, e às vezes ela é óbvia. Uhum. Às vezes ela é óbvia, só que ele não está enxergando, né? Então acontece muito, né? Então o advogado, em regra, trata os problemas, mas tem que enxergar também justamente, isso é parte fundamental da solução, né? Se eu tenho um cliente que está tomando processo, é porque ele está devendo, ele é devedor do fisco, de banco, de fornecedores, né? Essa empresa tem que faturar para resolver esses problemas. Ele precisa de tempo que nem o meu sócio gosta de torear os problemas, né? Só que se não aumentar o faturamento, não vai resolver, né? Então, o marketing é fundamental. Né? Então, um marketing estratégico, estruturado. O Thiago falou anteriormente assim, vamos para o e-commerce, vamos todo para o e-commerce. É um efeito de manada, né? Mas por que isso está indo para o e-commerce, né? Isso aconteceu muito na pandemia. A pandemia, ela foi uma situação bem peculiar, evidentemente, né? Empresas do nada fechando, né? Foi todo mundo correndo para o e-commerce, né? Foi uma solução emergencial, né? Mas é importante que, emergencial ou não, ela tem que ser feita de uma forma estratégica, né? Então, voltando, né, toda medida que implemente o faturamento da empresa, ela é fundamental para que aqueles problemas lá, a casa pegando fogo, seja resolvido. Né? Para pequenos e médios empresários, acredito que ainda assim a gestão financeira, tributária, seja a maior dificuldade, né? Sim, e o financeiro se faz todo dia, né? Então, é aquele do autoconhecimento, né? Tu tem que conhecer cada real que entra na tua empresa, tu tem que saber de onde é que ele vem e por que ele veio, né? E cada um que sai da mesma coisa. Então, o controle financeiro, ele é fundamental. Ele tem que ser feito todos os dias. Uhum. Muitas vezes, ele é terceirizado para um funcionário, daqui a pouco o funcionário não está fazendo. Às vezes, o próprio dono faz, só que daqui a pouco ele está envolvido com tantas situações, ele não dá atenção devida. Financeiro se faz todos os dias. Tiago, vamos falar um pouquinho sobre cases aí, talvez, né? Então, acho que é interessante para inspirar, para quem está nos assistindo, de conhecer um pouco do trabalho de vocês, né? De marketing digital. Pode citar pra gente algum caso de sucesso de algum cliente de vocês, né, que alcançou o seu objetivo? O que tu pode nos dizer, assim, em termos de importância de marketing, para quem ainda não acredita, né, que aqui no programa Líderes de Sucesso a gente recebe diversos nichos e já foi comprovado, mais do que comprovado, que todo mundo precisa de marketing. Mas fala aí que hoje tu que é especialista no assunto. Bom, eu acho que assim, trazendo mais para aquilo que é o nosso carro-chefe hoje, né, que a gente chama de business performance e que é o marketing e a tecnologia unidos, né, trabalhando em conjunto, a gente tem alguns cases, e até eu vou mencionar alguns que fogem um pouco do tradicional, porque envolve muito a parte de automação, né, que hoje, querendo ou não, é uma das formas de a gente
performar, né? Então, a gente tem sim que faturar mais, mas também tem a questão, às vezes, de gastar melhor ou investir melhor, né? Não correr riscos. Então, eu vejo que são duas áreas, inclusive, que andam lado a lado, né? O jurídico e a parte de marketing, de vendas, os dois estão querendo performar, só que por caminhos diferentes, não são opostos, são paralelos. E aí, por que eu falo isso? Porque cases que a gente tem hoje são cases onde a gente consegue, ou que eu quero mencionar hoje, são cases onde a gente consegue entregar para o cliente do nosso cliente um atendimento que ele é automatizado até um determinado momento, e ele é um cliente que é um atendimento que ele, mesmo assim, mantém a humanização. E por que eu estou falando isso? Porque tem hoje uma demanda muito grande, que foge um pouco do óbvio quando a gente fala de marketing, mas é em manter uma padronização de atendimento. É ter ali um atendimento, seja pelo WhatsApp, por rede social, por onde for, que mantenha um padrão, que não esteja influenciado por um dia ruim da pessoa, um dia bom, tá mais disposta, menos disposta, levou para o pessoal às vezes, né? Então, assim, tem um case em específico que a gente conseguiu resolver problema de suporte que eles tinham, porque apesar de treinamento e tudo mais, as pessoas, às vezes, elas são sujeitas, né? E elas têm a liberdade de ação, de atitude. Então, a gente conseguiu automatizar, por exemplo, a parte de suporte da empresa, de uma plataforma digital, manter um padrão, nível de qualidade alto de atendimento. Automatizamos aí praticamente 70% dos atendimentos de pós-venda. Então, era só através de automação e inteligência artificial. E apenas 30% seguia, né, para um nível de atendimento realmente com uma pessoa interagindo. E o que isso beneficia? Tu vai ter sempre o mesmo padrão, tu vai evitar de talvez ter um processo ali porque alguém falou que não deveria, tratou o cliente da forma que não deveria. Então, ou trocas, né, de funcionário, de atendimento e tudo mais. Então, não que a gente queira substituir as pessoas, né? Isso não é o objetivo. Mas a gente consegue padronizar uma parte de coisas, às vezes, ali que são chatas, são rotineiras, são repetitivas. E o cliente, o atendente, na verdade, ele não quer ficar respondendo o cliente sempre a mesma coisa. Ele quer se envolver naquilo que realmente ele vê que ele está trazendo uma diferença, né? Está atuando ali, está sendo importante para aquilo. Então, isso, querendo ou não, influencia também depois na reputação do cliente. Porque o cliente, às vezes, ele quer fazer. E aí, no digital, precisa de 10 segundos para te descobrir se a reputação do cliente é boa ou não. Se eu vou lá e vejo que a reputação não é boa, eu posso estar fazendo o melhor marketing do mundo, né? E a maioria dos problemas de reputação é em atendimento. Sim. É na parte de atendimento, seja de pós-venda, pré-vendas, o que for. Então, acho que esse é um dos cases que eu quero trazer de diferente, talvez um pouco, do que as pessoas, né, estão mais acostumadas. É anúncio, é tráfego pago, é funil de vendas e tal. Mas também se preocupar talvez um pouco mais com o lado do atendimento, que eu acho que por mais que seja meio óbvio, né? Tem que atender bem, mas nem sempre a empresa ela consegue ter o controle disso tudo, né? Sim, eu sou dessas, assim, se eu tô numa loja ou num site, no WhatsApp, e eu sou atendida mal, eu não compro. Eu fico, então não vou comprar. E aí tem opção muito rápido hoje, muito fácil. Eu não comprei de ti que tá na minha aba do navegador aqui, eu clico na outra aba e eu comprei do concorrente. Exato. Entendeu? Muito não é fácil. mais aquela coisa, eu tenho que sair da loja, ir pra outra loja. Ou, eu vou ter que procurar. Não, um clique ali tu já acha e deu. Né? E as empresas não conseguem ver, às vezes, a importância desse atendimento, porque não adianta, como tu falou, eu gasto uma grana com uma campanha, aí chega no WhatsApp ali o lead, né, a possível cliente, e atendo mal, aí eu perco, aí vem o cliente lá, não, mas peraí, eu não tô conseguindo converter, não tá entrando. Tá, mas como é que tu tá atendendo o teu cliente, né? Tempo de atendimento, né? Quanto tempo você está demorando para atender o cliente? A gente tem muitos casos assim. A pessoa entra em contato num dia e teve casos ali que a gente foi verificar, de novo, né? Diagnosticar para ver, por que não está vendendo? Por que não está dando resultado? Poxa, o vendedor demorava 2 dias para responder. Aconteceu comigo essa semana. Eu estava procurando um produto, o vendedor, mas não foi 2 dias, eu acho que foi umas 6 horas, assim. Eu mandei de manhã, final da tarde a pessoa foi me responder. Aí eu falei, olha, desculpa, mas agora eu já comprei de outra empresa. E isso acontece com muita frequência. Então, por isso que eu quis trazer esse case, seja de pós-venda, seja no pré-vendas, na venda, porque não adianta. O marketing a gente vai fazer, a gente vai levar os clientes, a gente vai aparecer e tudo mais. Ótimo, maravilhoso. Você está preparado para receber isso? Está preparado para dar a sequência como tem que ser? Se não tiver, vira mais problema do que solução. Uhum.
O chegar ao lead é uma parte do processo, né? Só que não encerra ali, né? Então... É a primeira parte, né? Exato. É a primeira então, parte. o marketing entrega só o lead e não termina ali o trabalho, né? Então, olhar o processo de ponta a ponta é fundamental, né? Por isso que o setor de vendas também precisa estar muito alinhado, né? William, e sobre a tua área de atuação, né, a rotina, como é que funciona para vocês esse atendimento personalizado, essa forma mais humana e talvez também tentar tirar um pouco dessa questão burocrática do direito, né? Tentar desmistificar toda essa burocracia, palavras difíceis, jargões, como é que vocês levam a área jurídica para o cliente sem assustar o cliente, né? Para não parecer essa coisa chata. Exatamente. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente faz um jurídico full service, né? É compreender a empresa, como eu falei, e cada uma das demandas que ela tem, né? E a gente senta ao lado do empresário, né? Então, eu até entendo que usar o juridiquês hoje em dia é uma coisa que está tão fora, assim, e muitas vezes se usa o juridiquês como um escudo, uma proteção. Eu vou falar complicado, que ninguém vai perguntar, que ninguém vai entender e vou ficar com vergonha. Não faz nenhum sentido isso, né? Então, a gente tem que falar a língua que o empresário entende. Então, até a gente produz conteúdo no escritório, texto, é proibido citar lei. É proibido usar termos jurídicos, termos em latim, é proibido, porque a leitura tem que ser ao alcance do destinatário, é o empresário, né? Então, a gente tem que falar a língua dele. E como é que a gente vai conseguir falar a língua dele? Se a gente conhecer a realidade dele, né? Então, a gente fala que é um jurídico que a gente sai da caixinha, né? Então, a gente sai da caixinha daquela coisa... O direito é chato, né? Vamos ser realistas, é chato, ninguém gosta, né? Só que a gente tem que tornar ele palatável, né? E ele vai ser palatável à medida que ele conversar com o dia a dia do empresário. Então, um exemplo, o empresário está com um problema com um funcionário que de repente faltou, o que eu faço? Vamos lá, vamos sentar, vamos tentar entender o cenário, vamos aplicar uma penalidade? Não vamos entender o que está acontecendo, né? Esse trato mais próximo quebra essa coisa assim do juridiquês, do complicado. Então, é uma linguagem que ela, assim, nós estamos todo mundo junto, né? Então, entendendo esse cenário, a gente vai se entender e vai buscar a solução para ele. Então, a gente acaba quase se integrando a empresa junto com o empresário. Essa que é a verdade. Sim, faz parte da equipe, né? Exatamente, praticamente. Então, tá. William, Thiago, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Estamos aí quase encerrando, mas agora eu quero deixar o espaço aberto para vocês. Podem olhar para aquela câmera ali, deixar uma mensagem. Eu gosto sempre de pedir, né, para o convidado deixar uma mensagem relacionada à liderança, alguma dica, porque vocês são líderes, né? Não deixam de ser líderes, além de serem especialistas nos ramos de atuação de vocês. Uma dica de liderança, uma mensagem de motivação, talvez que possa ajudar quem está nos assistindo. E claro, né, vender o peixe de vocês, passar os contatos, falar um pouquinho como que vocês podem ajudar. Quem quiser ir... Acho que tu foi primeiro da outra vez. Agora vamos começar com o Thiago. Bom, vamos Thiago, lá. pode te apresentar. Bom, pessoal, eu acho que para finalizar, né, depois de tudo que a gente falou aqui, o que eu gostaria de reforçar mesmo é que, como empreendedor, eu vejo que a gente tem às vezes um isolamento, né? A gente se sente ali isolado, se sente numa posição, às vezes, que é difícil, né? Se abrir, fazer que os outros entendam, seja pessoas mais próximas ou não, às vezes até mesmo dentro do próprio negócio. Então, reforçar que existem vários outros, né, que sofrem dessa mesma dor, e a importância, né, de a gente estar, sim, se qualificando, estar, sim, fazendo contato com outros empreendedores, ter um conselheiro de confiança, ter alguém ali para quem que entenda de negócio, né, que não seja qualquer um, mas que entenda de negócio, de preferência, ainda melhor, se entender do teu negócio, do teu segmento, do teu ramo. E, claro, aquilo que for da área de marketing, né, podem confiar com a Plano B, podem confiar comigo. Hoje a gente tem uma equipe lá de 8 pessoas, a gente trabalha hoje dentro desses profissionais, tanto profissionais de marketing quanto profissionais de tecnologia. Nós unimos essas duas áreas, é outra forma de também conseguir entregar um trabalho personalizado, como eu falei antes. E toda essa parte de, principalmente tecnologia para marketing, essa parte de business performance, que está muito atrelado hoje com tecnologia, inovação, inteligência artificial. Vocês podem aí fazer contato, podem entrar nas nossas redes sociais lá, Plano B, _agência, ou no nosso site, agenciaplanob.com, e vocês vão encontrar ali bastante conteúdo já, mas claro, é um conteúdo que é mais geral, né? E a gente sempre convida para realmente marcar uma conversa conosco, trazer para nós quais são os desafios,
todo problema a gente acaba vendo como uma oportunidade. A gente trabalha muito em cima de uma metodologia que se chama Growth Hacking. Então, essa metodologia, ela trata problema como oportunidade. E é assim que a gente vê, né, aquilo que os clientes trazem para nós. E, pelo menos, se permitia ter uma visão voltada mesmo para performar o negócio. Então, quem estiver querendo performar o negócio, precisa de um parceiro para isso, na parte de marketing e tecnologia, pode entrar em contato comigo aí. Vai ser um prazer poder atender e poder conhecer também do negócio e compartilhar a experiência. Às vezes a gente não resolve, mas a gente indica também para quem resolve. Isso é outro ponto, né? Que às vezes no meio do diagnóstico, seja a área do direito, seja as outras áreas, por exemplo, de RH, já tive muito problema de pessoas e tudo mais. Não é a nossa área, mas a gente ali se envolvendo e identificando o problema, a gente também consegue ajudar, às vezes, o empresário a direcionar para quem precisa. Então, isso também é outra coisa aí que a gente faz parte, né, do nosso DNA, faz parte da nossa forma de atendimento. Então, fica aí o convite para entrar em contato conosco, conhecer mais o nosso trabalho e também se permitir, digamos assim, a ter uma performance de negócio cada vez melhor. Tá certo. Obrigada, William. A palavra é tua. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, estar aqui e poder ouvir esses insights, todo esse papo que a gente chega aqui de um jeito e sai de outro. A gente sempre agrega algo mais, né? E como mensagem, até fazer um paralelo com o nome do programa, Líder de Sucesso, né? Eu vejo que o sucesso, assim como a felicidade, ele não está no destino, está na jornada, né? Então, hoje o mundo ele é tão dinâmico que se tu achares que chegou no sucesso, daqui a pouco o mundo te atropela. Então, o sucesso ele acontece todo dia, né? Então, não esmoreçam, sigam em frente e certamente, precisando de auxílio, a Fernandes Machado pode auxiliar vocês, nos procure lá nas redes. Vai ser uma satisfação recebê-los e tomar um café para compreender o teu cenário. Tá certo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Adorei o papo. Sejam sempre muito bem-vindos ao programa Líderes de Sucesso e, claro, aqui a Fórmula Digital. A vocês que nos acompanharam hoje, muito obrigada também pela audiência na Rede Sul, canais 55.1 UHF e 11 da NET e no YouTube e todas as plataformas digitais. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.